Olá, alunos do oitavo ano, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Gustavo e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre história. Bem, como vocês sabem, no oitavo ano normalmente nós estudamos a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial. Também vemos como se deu o processo de independência da América Latina, processo de independência do Brasil e a construção do Brasil enquanto um império, enquanto uma nação independente, certo? E nesta aula de hoje nós vamos dar continuidade a esses estudos. Nós vamos abordar um tema um pouco mais específico. Nós vamos abordar a questão da Guerra do Paraguai, um conflito que envolveu as principais nações do Cone Sul, certo, da América Latina, e que se prolongou de 1864 até 1870, sendo um dos maiores conflitos no qual o Brasil participou ao longo de sua história. E nós vamos estudar especificamente este combate, este conflito e a importância do Brasil nesta guerra ao longo do século XIX. Antes de começarmos a falar sobre a Guerra do Paraguai, nós precisamos caracterizar que país era este, como é que era o Brasil no século XIX. Primeira coisa que nós temos que falar é que o Brasil era um país escravagista, certo? Como vocês podem ver aqui por essa imagem. Os principais trabalhadores, a principal mão de obra que tinha no Brasil era a mão de obra escrava negra, certo? Era essa população que sustentava o trabalho, que sustentava a riqueza do Brasil ao longo do século XIX, ok? Outra coisa, também era um governo imperial. Éramos governados pelo imperador durante a Guerra do Paraguai, então o imperador Dom Pedro II, este que vemos aqui na imagem ao lado. Então, durante a Guerra do Paraguai, o Brasil ele era um império, ok? E neste império quem governava era o imperador Dom Pedro II, certo? Então nós temos aí estas duas características importantíssimas. Nós temos um país escravocrata, nós temos um país monárquico imperial, governado por um imperador, e além disso nós temos uma característica de ser um país agrícola, um país rural. O principal produto de exportação do Brasil na época era o café, certo? Então nós éramos um país agrícola que vivia da exportação de produtos para o mercado externo, certo? Então nós temos estas principais características na época em que o Brasil vai participar, vai se envolver na chamada Guerra do Paraguai. Apesar disso, nós tivemos uma tentativa, um pouco de industrialização ainda no século XIX. Um dos grandes representantes dessa industrialização foi o chamado Barão de Mauá, este que podem ver aqui ao lado. O Barão de Mauá ele foi uma das pessoas que tentou estabelecer a indústria no Brasil, sendo que durante o século XIX e graças à riqueza do café, também houve uma expansão da malha ferroviária pelo Brasil, certo? Justamente para auxiliar ao escoamento de café. Ou seja, nós temos aí um país que ele era escravocrata, monárquico, agrícola, mas que estava tentando se industrializar. Estas eram as características do Brasil quando ele se envolveu no conflito que foi a chamada Guerra do Paraguai. Partimos então para analisar propriamente o conflito conhecido como Guerra do Paraguai. Como nós falamos de início, a Guerra do Paraguai ela se estendeu de 1864 até 1870. E ela foi um conflito que caracterizou a consolidação e a formação dos países da Bacia Platina, ou seja, os países que ficam ali em torno da Bacia do Prata. No caso, nós estamos falando especificamente de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, essa guerra fez parte desse movimento que consolidou a formação destes países, certo? Uma coisa importante, quais foram os motivos que impulsionaram a Guerra do Paraguai? Primeiramente, nós tínhamos o desenvolvimento,
certo? O crescimento do Paraguai que se deu ao longo do século XIX. Ao longo do século XIX, o crescimento econômico e uma certa industrialização começou a ocorrer dentro do Paraguai. Mesmo que incipiente, esse tipo de desenvolvimento acabava gerando o desejo do povo paraguaio e das elites paraguaias de conseguir aumentar os seus lucros e de ter acesso direto ao mar. Lembrando que o Paraguai, ele diferente da Argentina, diferente do Brasil, diferente do Uruguai, é um país que não tinha acesso direto ao mar. Ele dependia do Rio da Prata para poder vender os seus produtos e para poder receber produtos de outros países, como vocês podem observar pelo mapa aqui ao lado, certo? Então, sem ter uma saída direta para o mar, o Paraguai ele estava isolado. Estando assim isolado, ele desejava alcançar uma saída direta para o mar, ou poder passar pelo Rio da Prata com mais liberdade, ok? Então, em busca dessa saída para o mar, o Paraguai ele vai acabar se envolvendo nesse conflito que foi a Guerra do Paraguai. Outro motivo para a Guerra do Paraguai é os desejos e o poder do então presidente ou ditador Solano Lopes, que é este que está aqui ao lado. Solano Lopes ele vai ser o governante do Paraguai durante a guerra, e o seu desejo de expansão da economia, de expansão do território paraguaio e de alcançar uma saída para o mar é que vai levar à guerra. Ele vai provocar os conflitos que vão dar início à Guerra do Paraguai. Uma coisa importante sobre a estratégia de Solano Lopes. Inicialmente, Solano Lopes ele não queria que houvesse uma guerra total contra o Brasil, pois ele saberia que ele perderia esta guerra. Ele tinha a intenção de que houvesse negociações após o início dos conflitos, de que depois que ele fizesse os primeiros ataques, houvesse uma negociação com o Brasil, mas isso não aconteceu, certo? O que aconteceu foi que depois que ele começou a atacar o Brasil se engajou de vez na guerra e só parou quando o Paraguai estava totalmente destruído. Um outro motivo para o início da guerra foi a prisão, foi ter sido capturado um navio brasileiro por parte da Marinha Paraguaia. Foi ter sido capturado a embarcação Marquês de Olinda, certo? Quando esse navio ele é capturado, é um dos motivos que leva ao início da guerra. Por fim, o grande estopim da guerra é a invasão do Mato Grosso, certo? O exército paraguaio ele vai invadir o Mato Grosso e vai dar início propriamente ao conflito armado contra o Brasil. Então, como vimos aqui, em 1864 ocorre esta invasão do Paraguai ao Mato Grosso, o que vai dar é o estopim da guerra, vai dar o início à guerra entre Brasil e Paraguai. Então, como foi que as outras potências, como foi que os outros países acabaram se envolvendo nesta guerra? O Paraguai ele vai pedir auxílio à Argentina, vai pedir para poder passar com suas tropas por dentro da Argentina para poder alcançar o Brasil. Mas esse pedido vai ser negado, ok? Então eles vão passar por dentro da Argentina sem autorização. E sem essa autorização, a Argentina vai então declarar também guerra ao Paraguai, certo? Já no caso do Uruguai, ele tinha uma questão política interna. Ele tinha conflitos políticos internos que fizeram com que o grupo no poder, o grupo que estava no poder no momento, se aliasse ao Brasil. E estando aliado ao Brasil, ele vai apoiar o Brasil na guerra. Então vai se formar, em 1º de maio de 1865, a chamada Tríplice Aliança. Tríplice Aliança justamente porque são 3 aliados. E quem são esses 3 aliados? Trata-se de Brasil, Argentina e Uruguai. E tem estas bandeiras aqui, estas eram as bandeiras na época da guerra, certo? Reparem bem que a bandeira do Brasil ela era um pouco diferente da bandeira atual. Por quê? Porque esta é a bandeira do Império do Brasil.
Tá? Então são esses os 3 países que vão participar da guerra contra o Paraguai, formando a Tríplice Aliança. Sendo que o Brasil ele era o país que mais tinha importância no conflito, porque quem uma economia mais forte era ele quem mandava mais soldados e quem bancava, sobretudo, a guerra contra o Paraguai. A partir da segunda metade de 1865, o Paraguai ele começa a sofrer uma série de derrotas. E essas derrotas fazem com que o Paraguai comece a tomar uma posição defensiva, ou seja, ele começa a se proteger mais e atacar menos, ok? E ele se protegendo, ele acaba ficando cada vez mais cercado pelos exércitos inimigos, o exército brasileiro, o exército uruguaio e o exército argentino. Porém, para o Brasil, isso não representava uma grande vantagem. Lembrem-se que naquela época, no século XIX, o Brasil ainda estava começando a construir suas ferrovias, tá? Inclusive um processo que até hoje se prolonga. Então o Brasil não era cortado de norte a sul por ferrovias, certo? E também não havia estradas como existem hoje. Então todo o transporte, todo o processo logístico de levar soldados, armamentos, comida, ok? Munição, todo esse tipo de coisa era muito complicado de se chegar do restante do Brasil até o sul, onde estava acontecendo a guerra. Então, para o Brasil, a guerra foi um verdadeiro pesadelo logístico. Tá? A grande dificuldade do Brasil era a questão logística, certo? Uma das maiores batalhas que ocorreram durante a Guerra do Paraguai foi a Batalha do Riachuelo, em 1865, que foi uma grande batalha naval, certo? Representada aqui nesta imagem ao lado, e que foi vencida pelo Brasil, ok? Então nós tivemos uma série de vitórias, mesmo tendo esses problemas logísticos, certo? E que fizeram com que o Brasil fosse caminhando para a vitória ao longo do período de guerra, tá? Outras 2 características importantes da Guerra do Paraguai e que mostram a questão da desigualdade, dos problemas sociais que haviam dentro do Império do Brasil, é o fato de terem lutado na guerra escravos. Tá? O Brasil ele alistou escravos, era possível você enviar o seu escravo como soldado para a guerra, certo? E em troca, este soldado, esse escravo, quando ele voltasse da guerra, ele teria a sua liberdade. Tá? Então, assim, foi uma característica própria do Brasil enviar, em vez de homens livres, enviar homens escravizados para lutar na guerra. Isso mostra bem qual era a cara do Brasil durante o Segundo Reinado. Uma outra característica também eram os chamados voluntários da pátria. Voluntários da pátria era como eram chamados os soldados alistados para lutar na guerra, certo? Sendo que muitas vezes esses homens eles não eram nem tão voluntários assim. Eles eram alistados de forma obrigatória e alguns deles, para se livrarem do alistamento obrigatório, eles mandavam o seu escravo no local, certo? Mandavam o escravo no seu lugar para lutar em seu nome, certo? Então, assim, nós temos essa característica que foi própria do Brasil durante a Guerra do Paraguai, que enquanto os outros países da Tríplice Aliança mandavam homens livres, o Brasil também mandava escravizados. E como se deu então o final da guerra? Os passos finais da guerra foram marcados por uma série de derrotas das forças do Paraguai. O Paraguai já estava ficando esgotado pelo grande tempo de guerra e pelo fato de estar enfrentando vários inimigos. Então o Paraguai passa a sofrer uma série de derrotas, certo? Uma das mais importantes é a capitulação da fortaleza de Humaitá em 1868. Depois disso, vai ocorrer o saque da capital, ok? O exército brasileiro ele vai conseguir chegar à capital, Assunção, e vai saquear a cidade. Isso em 1º de janeiro de 1869. Nesse momento, então, a guerra já estava praticamente vencida pelo Brasil. O Brasil já tinha conseguido vencer a guerra. Quem tinha liderado o Brasil nesta vitória foi nosso atual conhecido, Duque de Caxias, certo? Esse foi o militar
responsável pela vitória do Brasil, este que está aqui ao lado, responsável pela vitória do Brasil durante a Guerra do Paraguai. Após a queda de Assunção, após a queda da capital, o Duque de Caxias ele vai sair do conflito. Ele vai entregar a liderança do exército brasileiro a Conde de, que era genro do imperador. Esse Conde de ele vai assumir a liderança do exército brasileiro no final da guerra, certo? Mas já contra um Paraguai exaurido, praticamente derrotado. Mas ele assume que só vai sair do conflito quando conseguir matar o Solano Lopes, certo? O então presidente, ou ditador, ou governador do Paraguai, que estava fugindo, certo, dos ataques do exército brasileiro. Então começa a ocorrer uma perseguição por dentro do território paraguaio, que nessa época, depois da derrota, depois da queda de Assunção, já praticamente não tinha mais exército, até que se encontrasse o Solano Lopes, certo? E o final da guerra só vai se dar em março de 1870, quando o Solano Lopes ele é cercado e ele é morto pelo exército brasileiro em um conflito, certo? Sendo que nesse conflito já, no lado do caso do Paraguai, já praticamente não havia mais tantos soldados. Inclusive estavam lutando crianças, certo? Dentro do exército paraguaio, porque a quantidade de soldados, homens, adultos formados já não era o suficiente para que houvesse um conflito, para que houvesse uma luta, para que houvesse um embate, ok? Então, no final da guerra, o Paraguai sai totalmente desolado, sai totalmente destruído. E quais foram as consequências da Guerra do Paraguai? Para o Brasil, primeiramente, o Brasil, como sendo um país vencedor, ele anexou uma parte do território paraguaio ao seu território. Então, o Brasil teve esta vantagem. Por outro lado, o Brasil acabou saindo muito endividado. Como vocês sabem, uma guerra ela requer soldados, certo? Você também tem que pagar o soldo desses soldados, tem que pagar o uniforme, tem que pagar a alimentação, tem que pagar os armamentos, a pólvora, a munição que eles vão utilizar. Então tudo isso foi gasto que teve que ser tirado dos cofres brasileiros. Então ao final da guerra do Paraguai, o Brasil estava extremamente endividado. Por outro lado, o exército brasileiro ele saiu com a moral e a autoestima muito elevada e com a grande experiência de batalha. Então, ao final da guerra, o povo brasileiro passou a considerar o exército como uma grande instituição e como um ponto de referência para toda a sociedade, sendo extremamente respeitado e tendo também uma experiência de guerra muito maior do que tinha antes desta batalha. Okay? Então nós temos aí uma valorização do exército brasileiro como sendo uma das consequências da Guerra do Paraguai. Por outro lado, nós também temos um problema, que foi a questão das mortes, o saldo de mortos que teve a Guerra do Paraguai. Todos os países tiveram uma grande quantidade de mortos, sendo que quem mais perdeu vidas na guerra foi justamente o Brasil e o Paraguai, certo? O Brasil perdeu cerca de 50 mil pessoas durante o conflito. Tá? No caso do Paraguai, os números são muito maiores, certo? Mas eles oscilam dependendo da fonte, certo? Se acredita que cerca de 150 mil pessoas morreram no Paraguai durante a guerra, entre homens, mulheres e crianças. Certo? Lembrando que boa parte da guerra ocorreu dentro do próprio território do Paraguai, certo? Então foi um conflito que destruiu tanto a população quanto a economia do Paraguai. O Paraguai, depois dessa guerra, passou muitos e muitos anos para conseguir se recuperar, para conseguir recuperar sua economia e sua população, certo? Então nós temos aí estas características que foram marcantes para a Guerra do Paraguai. Outra coisa importante é que a Guerra do Paraguai vai levar depois, vai ser um dos pontos que vai levar posteriormente à queda da monarquia, porque a monarquia endividada, a monarquia, o exército com a moral elevada vai provocar ao final
lá em 1889, o final do Império do Brasil e o final da monarquia no Brasil, certo? Então, vamos ver se vocês estão afiados. Vamos ver se vocês entenderam o assunto e se vocês estão bons. Vamos ver, passar agora para o nosso questionário, para a nossa pequena atividade. Tá? Vamos ver se estão afiados. Respondam agora. Durante a Guerra do Paraguai, foi formada-se a Tríplice Aliança. Quais destes países aqui ao lado compunham a Tríplice Aliança? Letra A, Brasil, Argentina e Uruguai. Letra B, Brasil, Chile e Colômbia. Ou letra C, Brasil, Paraguai e Argentina. Então, 5 segundinhos aí para vocês responderem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, conseguiram? Acertaram? Acertou quem respondeu a letra A. Brasil, Argentina e Uruguai. Muito bem aí para vocês que acertaram. Um abraço e fiquem com Deus.